Estamos iniciando mais um diálogo, recebendo esta figura. Ô, Kleber Machado, conta uma coisa para mim. Todo mundo fala que você é gente boa. Quando todo mundo fala que você é gente boa, a gente deve acreditar ou é corporativismo? Bom, eu acredito. Eu acredito. Eu espero que todo mundo acredite e fale não só por corporativismo. Acho que eu sou gente boa, pelo menos assim, eu tento ser muito sincero nas coisas que eu digo, nos conceitos que eu expresso. Às vezes até algumas pessoas não gostam muito. Pode ser que de vez em quando eu tenha um tom um pouco mais irônico do que a maioria das pessoas conseguem compreender ou aceitar, mas eu acho que eu sou gente boa. Não tenho, pelo menos na minha folha corrida, produzida por mim mesmo, eu não tenho nenhuma sacanagem feita com ninguém, entendeu? Espero que seja o conceito geral. A capivara está limpa, né? Pode-se dizer assim. Olha, a minha é cheirosa, viu? Pelo menos pelo meu gosto, eu sinto o cheirinho de perfume. Kleber, óbvio que eu vi atentamente aquela entrevista que você deu há alguns dias para o UOL. Sim. Vou falar dela daqui a pouco, porque eu ouvi atentamente a entrevista, achei você extremamente coerente, nós vamos falar dela. Mas antes, eu queria falar que você estudou jornalismo pela FMU. Graças a Deus não teve aula com o Bambambam, ele não te deu aula na FMU, não, né? Não, por isso que eu me tornei um profissional razoável, né, Ed? É isso aí. Isso é muito importante. Eu não lembro o nome da faculdade que ele dava aula, não é FMU. É FIAN. Boa. Que é do grupo... hoje acho que nem... Eu não sei nem se existe ainda a FIAN. Eu fiz a faculdade na unidade do Morumbi, no campus do Morumbi. Hoje o jornalismo acho que está lá na Liberdade. Ele chegou um pouco depois, o Márcio Bernardes, para dar aula de rádio lá na FIAN. Eu já tinha saído, mas eu tive aula com os caras bem legais. Mas eu acho que hoje lá, a unidade lá, não tem mais comunicação. Dá a sua opinião para mim sobre a relação de jornalismo com diploma, necessidade de diploma sem diploma. Bom, essa é uma discussão muito longa, né? Para quem conhece um pouco a história, o diploma de jornalismo acho que passou a ser obrigatório lá em 1969. Meu pai, por exemplo, meu pai faleceu em 71. Meu pai trabalhava na Rádio Bandeirantes, numa função que era uma função do departamento artístico da Bandeirantes. Mas quando ele se apresentava como qual é a sua profissão, ele dizia jornalista, e ele não fez faculdade. Eu acho que foi a partir de 69 que o diploma passou a ser exigido e as pessoas que tinham, né, já estavam militando antes disso, continuaram com o direito. É uma discussão profunda. Eu acho assim, eu acho que o diploma não faz mal a ninguém, porque vamos imaginar o seguinte, né, Edmond, o jornalismo foi mudando ao longo dos tempos e hoje, apesar de ainda ter a informação como sua matéria-prima principal, eu acho que hoje a opinião ela está muito presente, ela está muito constante em todos os veículos, né? Seja num blog, seja na televisão, no rádio, nos sites, tem muita opinião. Então, é óbvio que quando você tiver, por exemplo, o professor Delfim Neto falando sobre economia, quando você tiver o maestro falando sobre música, quando você tiver o Chico Buarque escrevendo sobre música, claro que você vai ter uma opinião abalizada. Mas você imagina o Chico Buarque fazendo a coletiva do show do Paul McCartney quando ele vier para o Brasil de novo? Você imagina o Delfim Neto na entrevista coletiva do ministro da Fazenda quando ele vai anunciar um plano novo? Ele pode até estar também, mas não me parece ser nem o objetivo do veículo e nem o objetivo do especialista fazer uma reportagem. A reportagem no sentido mais simples e amplo da questão. É o bom e velho onde, quando, onde, porquê, né? Quer dizer, o ministro da Fazenda anunciou o seu novo plano econômico. O anúncio foi feito no Ministério em Brasília. Esse plano vai privilegiar determinado setor. Esse plano vai exigir mais impostos. Isso não vai ser exatamente a função do economista especialista. Depois da reportagem, você pode ter uma coluna do lado com um comentário.
esse plano vai dar certo, não vai dar certo, com um cara que tem, obviamente, o know-how para escrever. Então, eu acho que as duas coisas cabem. Eu acho que o jornalista de diploma não vai perder espaço, ou vai ter que dividir espaço. Porque é a boa história do futebol, né? É melhor um comentarista jornalista ou um comentarista ex-atleta? Se eu fosse diretor de uma equipe, eu teria um atleta, um ex-atleta e um jornalista fazendo comentários dos meus jogos. Eu acho que serve para os dois. A obrigatoriedade, essa é uma questão que precisava ser mais discutida. Tudo que é obrigado, tudo que é obrigatório, fica meio assim, né? Mas assim, porque se eu ler uma bibliografia extensa sobre direito, se eu ler grandes juristas, será que eu não consigo montar uma defesa ou uma acusação ou escrever uma liminar, um pedido de liminar? Mas eu não posso. Eu preciso ser formado em direito, eu preciso ter a inscrição na OAB, eu preciso cumprir algumas exigências da profissão. E acho que na questão do jornalismo, as duas coisas podem andar juntos sem prejuízo nem do profissional, nem do especialista, e muito menos do objeto final, que é o leitor, o ouvinte, o telespectador. Eu ia te fazer uma pergunta, nem vou fazer para não tomar tempo nosso, mas a pergunta seria, não responde, tá? A pergunta seria assim, com toda a isenção do mundo, porque nós somos isentos, seria mais ou menos comparar José Luiz da Atena exercendo o cargo de prefeito de São Paulo? Não fala nada, não. Bom, mas acho que não, sabe por quê? Porque aí, nesse caso, o serviço público, um cargo público, ele é exercido por vários profissionais de várias áreas, né? Todo mundo tem direito, desde que tenha esse direito, desde que esteja ok com a justiça eleitoral, todo mundo tem direito de ser vereador, prefeito, deputado, governador, deputado federal, senador, presidente da República. Basta você, democraticamente, se submeter ao sufrágio universal. Se você se sentir competente, se você fizer uma campanha e se o eleitor te escolher, a sua profissão é de só menos importância. Seja você um cara formado, seja você um cara com curso superior ou não. Você não vai ser eleito e um bom servidor público porque você estudou, porque você só tem a prática. Ô Kleber, não quero falar 20 minutos com relação à sua saída da TV Globo, mas vamos dar uma pincelada. Você disse que fez a Copa 2022, e lá na Copa você conversou com o pessoal, eu não sei quem é o pessoal, perguntando se 2023 estava tudo ok. Não, está tudo ok, está tudo ok, está tudo ok. Março de 2023 não está ok. Usando uma expressão bem serena, seria dizer o seguinte: poxa, sacanagem, né? Quer dizer, ainda mais que você deu a oportunidade até de falar de salário. Deixa eu te explicar. Outro dia saiu um grupo que eu participo, que são esses funcionários da TV Globo lá do Vale do Paraíba, onde eu comecei a trabalhar na Globo. A gente tem um grupo lá e outro dia alguém postou uma manchete que eu não me lembro qual era o veículo. Eu acho que a manchete tinha por origem a reportagem do UOL, e eu dei um monte de entrevista, eu conversei com muitos colegas, tal. E lá a manchete assim, Kleber diz que foi enganado. Eu acho que eu não disse exatamente isso, que eu fui enganado. Eu não falei isso. Eu não falei isso. A questão é simples. Com muito tempo de casa, você vai aprendendo a ler mais ou menos as situações que estão se apresentando. Eu sempre tive uma situação muito boa, muito confortável. Acho que muito em função da empresa e muito em função do meu trabalho, né? Eu tenho brincado que eu não fiquei tanto tempo em um lugar, eu não sou contratado, eu não sou paquerado por uma ou outra emissora, porque eu tenho olho verde. Porque eu não tenho olho verde. Se eu tivesse olho verde, beleza, eu não tenho. Então, acho que é uma questão de trabalho. Mas quando você sente que há um clima, que há uma questão, quando foi decidida a minha não ida à Copa do Mundo, que é óbvio que eu queria ir para a Copa do Mundo, mas como eu também tenho repetido, em 2002 eu fui para a Copa do Mundo, o Luiz Roberto não foi. Era uma questão ali de momento, de escolha. Se ele não foi em 2002, você era preferido em relação a ele pela direção daquele instante? Possível.
Ao eu não ir em 2023 e ele ir, ele passou a ser o preferido? Provável. Preferido no sentido de que, sei lá, acham que está numa fase melhor, enfim. Mas essa pergunta que eu fiz não por causa da Copa do Mundo, e foi antes, foi bem antes. Assim. Quando você começa a conversar, fala assim, olha, eu só quero saber isso. Vocês estão pensando em ficar comigo em 2023? E não era assim, se vocês não vão me mandar embora. É assim, quais são as ideias de vocês para mim em 2023? E a resposta foi, você faz parte da equipe, você faz parte do time, naturalmente você faz parte do time. Aí vem a Copa do Mundo, eu não vou para a Copa, mas acho que faço uma boa Copa. Acho que eu fiz uma Copa muito boa. Me arrisco a dizer que a minha Copa do Mundo ela teve uma repercussão maior do que a de muitos colegas que estavam no Catar. Pelas minhas transmissões, pelos jogos que eu fiz, pelo jeito que eu fiz, etc. e tal. O que aconteceu, e foi o que eu disse naquela entrevista, e talvez a manchete tenha sido só uma pinçada de uma frase. Eu, depois da Copa do Mundo, começou o ano, e eu não tinha nenhuma perspectiva, nenhum sentimento de que eu não ia continuar. Tanto é assim que teve o Campeonato Mundial que o Flamengo foi jogar e eles escalaram o Luiz Roberto para ir. Como no ano anterior, Edmond, tinha o Campeonato Mundial que o Palmeiras foi e chegou à final e perdeu a final para o Chelsea, eu estava escalado para ir. Eu fui comunicado que a gente ia lá para a cidade, eu não lembro se foi em Abu Dhabi o campeonato, e já tinham me dito, você vai você, o fulano e o Beltrano, vocês vão para lá. Só que na negociação do Mundial, a TV perdeu o Mundial, a Bandeirantes ficou com o Mundial e a gente não fez o Mundial. Mas eu estava escalado para ir ao Mundial. Então, acho natural que o Luiz Roberto, que faz muito mais jogo do Rio do que eu, vá ao Mundial que o Flamengo está disputando. Tanto assim que a única coisa que eu disse foi, mas vem cá, e esse Palmeiras e Flamengo da Supercopa? Eu fiz. O primeiro jogo do ano de 2023 foi Palmeiras e Flamengo, lá em Brasília, aquele jogão, 4-3, eu transmiti. O Pelé morreu dia 29 e eu fui avisado de que eu estaria apresentando toda a cerimônia de velório, do sepultamento do Pelé. E como é que é ser narrador de velório? Você gostou ou não? Pois é, então eu fiz. E quando acabaram esses dois eventos, tanto o Palmeiras e Flamengo quanto a despedida do Pelé, a mim foi dito, tá vendo? Porra, foi ótimo, você é do time e tal e coisa. Lá na frente, em março, o que aconteceu, e eu repito o que eu disse lá, eu acredito no que me dizem. Se você me diz que a gente precisa gravar às 3 horas porque você está com um compromisso ou porque você está com um problema técnico, eu vou acreditar em você. Eu não vou achar que você está me dando um beijo, você está me enganando. Por que eu vou achar? Então, a gente grava às 3 horas, às 5, às 6, sei lá. Então, eu acreditei. Só que o que me foi dito é que a empresa teve uma questão qualquer econômica, financeira, resolveu fazer uma readequação em algumas coisas, e eles optaram, eventualmente, por número. E a pergunta que eu fiz foi essa. Vocês não me querem mais ou é uma questão de grana? Disseram que era uma questão de grana. Eu tentei argumentar. Vem cá, vocês querem fazer alguma coisa, algum ajuste? Não podemos. Tá bom, não podemos. Beleza, obrigado, toca a vida. Acho que no meu placar lá eu estou em vantagem. Eu não dei mais prejuízo. Eu não tive mais derrota do que vitória, entendeu? Acho que eu tive mais vitória do que derrota nessa minha longa caminhada por lá. Então, foi isso que aconteceu. Sem bronca, sem choro, sem vela, sem lamento, Lamento, assim, eu achei que eu ia me aposentar lá. Não me aposentarei lá. Me aposentarei em outro lugar quando eu decidir me aposentar, quando o mercado não me quiser mais. Em questão do velório, na verdade, aquilo lá foi uma coisa até combinada, orientada, sugerida. Aquilo era uma despedida meio celebrando o Pelé. Um personagem do tamanho do Pelé não morre. O Edson morreu. O Pelé não morre. Então, o Pelé foi celebrado por nós, pelas pessoas que participaram da cobertura, pelas imagens que foram mostradas, pelas imagens de arquivo, porque o Pelé é o Pelé. Para mim, é o melhor de todos em todos os tempos e provavelmente está entre os 5, para não ser muito cruel e dizer que é o melhor de todos em todos os tempos, de qualquer atividade. Acho que ninguém conseguiu executar uma determinada função tão bem quanto o Pelé executou a função
de atleta de futebol, além de toda a história. Então teve momentos de brincadeira, que a gente riu, que a gente lembrou de história, sem nenhum desrespeito, lembrando de histórias curiosas de uma carreira brilhante. E que a gente também se emocionou, embargou, chorou, porque você estava se despedindo do rei. Agora, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o nome do goleiro do São Paulo é Denis, isso você sabe. E foi Denis o tempo todo, é conversa fiada. Se você pegar a gravação, não tem nada de outra letra no começo. Tem certeza disso? Porque absoluta. Porque o nome do goleiro é muito claro, é Denis, né? Mas você sabe que os olhos veem o que querem e os ouvidos ouvem o que querem, às vezes, né? Quem quiser saber do que nós estamos falando, vai procurar aí pela internet. Ô, Kleber, me fala uma coisa. A Globo tinha repórteres brilhantes, né? Vocês faziam um esporte maravilhoso. Essa transição para a narração, teve algum dedo do Galvão nessa história? Não teve. Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar em rádio na programação da rádio, não era do esporte. Foi lá na Rádio Globo, nos tempos que o time de repórteres era o Márcio Bernardes, o Fausto Silva, o Roberto Carmona, o Henrique Guilherme, Silvio Luiz, Castilho de Andrade. Era um time de repórteres assim, espetacular. Eles eram jovens, ainda jovens, assim, tanto de idade e de espírito, como continuam sendo. Eles eram experientes e eles eram talentosos, competentes, bons de notícia, bons de comunicação, num outro tempo de rádio. E naquela época, eu exercendo a minha função lá de coordenador artístico da rádio, com o Edson Escatamaca, que era o coordenador da equipe do Osmar Santos, eu comecei a fazer boletins e comecei a fazer transmissão como repórter. E como repórter, eu fui levando a minha vida. E lá eu fiz um ano e pouquinho, porque eu tinha outra função e eles não tinham vaga, etc. Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar. Eu tinha feito uma passagem rápida pela TV Gazeta. Quando eu saí da Rádio Globo, aí eu resolvi que eu ia procurar emprego no esporte. E procurando emprego em rádio e tal, o primeiro momento eu fui procurar emprego em emissoras de rádio, aí eu acabei voltando para a TV Gazeta. O Escatamaca já não estava mais, quem comandava a equipe esportiva era o Roberto Avalone, ele me recebeu de volta, e lá eu comecei fazendo reportagem, depois eu virei apresentador de programa, apresentei um programa sábado à tarde e o Jornal do Esporte, que era diariamente, de segunda a sexta à noite. E lá na Gazeta, Edmond, a gente não tinha muito assim a reportagem clássica do repórter e o repórter cinematográfico. Eles captam as imagens, você vê as imagens, escreve um texto, faz uma passagem e o produto está pronto. A gente lá, às vezes, tinha que ser mais rápido, não podia burilar muito a matéria, a reportagem. Então, muitas vezes, não só eu, vários repórteres, a gente narrava um pouquinho o que estava acontecendo e era um mini compacto colado a uma passagem com as entrevistas. Naquele instante também, os direitos esportivos não eram tão rigorosos. Então, você podia gravar o videotape de um jogo inteiro. Um jogo que você não tinha direito, não existia muito essa de direito. Então, sei lá, ia jogar, vamos ficar em Ribeirão, Botafogo e Comercial. O jogo Botafogo e Comercial, você ia lá, montava seu equipamento e gravava o VT. Gravava o jogo inteiro. Aí a gente tinha lá no programa de sábado uma edição de 2, 3, 4 jogos que entravam lá como compactos. E nesse instante que comecei a narrar um pouquinho. Quando eu vou para a Globo para ser editor e apresentador e pauteiro e repórter do Globo Esporte de São José, como tem o Globo Esporte em Ribeirão, como tinha o Datena fazendo, você citou o Datena agora há pouco, fazia o Globo Esporte de Ribeirão, eu fazia o de São José. Mas naquele instante, naquele tempo, a Globo tinha só um apresentador em São Paulo. E eles me conheciam na Gazeta. Então eu comecei a fazer um pouco, assim, eu fazia São José durante a semana e fazia coisas em São Paulo no fim de semana. A narração, eu acho que começa. Primeiro, eles devem ter se ligado naquilo que eu fiz na Gazeta. E depois, como tinha o Esporte Espetacular à Noite, que era um programa de vários VTs, de eventos compactados, editados, e a gente narrava em cima, eu acho que aí é que eles foram notando que poderiam me usar como narrador. Aí eu fiz um jogo, fiz outro jogo, o Luiz Alfredo saiu da Globo, foi para o SBT, eu acabei transmitindo a Copa do Mundo de 90, junto com o Galvão e com o Oliveira, e aí eu virei narrador, entendeu? Então eu não sei se teve, quando você pergunta do Galvão, eu não sei se teve assim, se você quer dizer se teve influência do Galvão lá dentro ou influência do Galvão no meu trabalho.
Eu acho que nem lá dentro, nem no meu trabalho. Lá foi o Ciro José, que era o diretor de esportes na época, o Marco Mora, que era um segundo diretor, o pessoal de evento, o pessoal da redação, que sacou que eu poderia ser, e aí eu virei narrador, definitivamente. Kleber, nós temos 3 minutos para terminar o programa. Eu queria que você falasse para mim uma corrida de Fórmula 1 que você transmitiu. A corrida. Se eu não falar que é hoje sim, hoje não, o mundo vai cair. Mas eu acho que é essa. Eu acho que é essa. Sim. Acho que eu fiz transmissões mais legais e menos legais do que essa. Mas a que ficou marcada foi essa daí. A primeira corrida que eu fiz deu uma dobradinha na Senna e Piquet. Eu fiz aquela corrida que o Senna ganhou em 92 com o Mansell arrebentando lá em Mônaco. Mas acho que tem que ser essa aí de 2002. Uma Olimpíada. Puxa, eu não vou ficar no muro, não, mas assim, todo grande evento é lindo, sabe, Edmo? Cada um tem o seu lado, tem a sua memória, a sua lembrança. Mas para mim vai ser a Olimpíada de 92, em Barcelona, que foi a primeira que eu fiz. Copa. Então, é a mesma coisa. Copa do Mundo é a mesma coisa. Mas acho que a melhor Copa que eu fiz, na minha cabeça, foi a de 98 na França. A melhor não só assim, as nossas transmissões, mas todo o ambiente. Mas, Copa e Olimpíada é lindo, é lindo. Qualquer uma é lindo. Um jogo da Libertadores. Eu vou falar 3 para você, que são as 3 finais, Corinthians e Boca no Pacaembu, que é Santos e Peñarol no Pacaembu também, e Atlético e Olímpia lá no Mineirão. Mas para a galera é o jogo do Corinthians lá em Buenos Aires, do Olho Romarinho, né? Claro. Mas para mim eu acho que são as finais, as 3 finais. Boxe, você transmitiu também boxe internacional? Transmiti e gostava muito. A gente transmitia boxe quase todo final de semana, todo sábado à noite. E eu, modestamente, muito por orientação do Ciro José, que foi um grande narrador de boxe, ele era o diretor, eu comecei a narrar direitinho. Mas a luta é a da mordida na orelha. Não foi a melhor luta. Já teve outras lutas mais espetaculares, mas a mordida na orelha, que o Tyson morde a orelha do Holyfield, isso aí é para a história, né? Mas essa aí não tem nem o que comentar. Bom, Kleber, quero te agradecer pela gentileza, imagina. Muito bacana contar a sua história, contar as coisas. Acho que o público vai adorar guardar essas memórias suas, que você também deve ter memórias inesquecíveis. A gente falou um pouquinho, mas muito obrigado pela sua gentileza. Imagina, Edmo, obrigado a você pelo convite, pelo espaço. Espero que o pessoal tenha gostado, que vocês tenham gostado, vocês do programa e o público. E vamos tocar em frente aí, porque a vida segue. A gente continua jogando, já tem final de Copa do Brasil no Prime Video, já tem o SBT para a gente trabalhar, fazer os eventos, os programas que eles têm. Sempre sorrindo, com saúde e alegria, a gente toca a bola sempre, Edmo. O jogo não termina. Não. Semana que vem a gente está de volta, pessoal. Até lá!